Nos Estados Unidos só se fala em aborto. Mas o que aconteceu? Um site de notícias chamado Político revelou que a Suprema Corte dos Estados Unidos pode proibir o aborto no país. Desde 1973, uma decisão da Suprema Corte garantiu às mulheres americanas o direito de encerrar uma gravidez sem precisar de justificativas. Se a Corte decidir acabar com o direito ao aborto, metade dos estados americanos poderá banir essa prática em breve. Por que isso aconteceu? O que vai mudar nos Estados Unidos? Vou chamar o meu parceiro e jornalista Diogo Rodrigues para explicar esse caso. Eu sou Eduardo Aquaroni, também jornalista, e você está no Me Explica. Diogo, conta essa história pra gente. Que documento é esse que vazou da Suprema Corte americana? E o que tudo isso tem a ver com o aborto? Como você contou, Edu, o site Político divulgou um documento secreto da Suprema Corte dos Estados Unidos. Esse documento seria uma decisão dos ministros do Supremo americano que revogaria a decisão conhecida como Roe versus Wade, de 1973. Esse caso acabou determinando que o aborto é legal nos Estados Unidos, por enquanto. O que mudaria com essa decisão? Já é certeza que isso vai acontecer? Olha, Edu, ainda não dá para saber se essa decisão foi de fato tomada. O jornal inglês The Guardian disse que é possível que, caso os juízes da Suprema Corte votem mesmo esse documento, ele ainda pode ser rejeitado e tudo continua como está. Mas, caso se confirme mesmo que a Suprema Corte vai reverter a tal Roe versus Wade, o aborto não vai mais ser considerado legal nos Estados Unidos. O que não quer dizer que ele vai ficar automaticamente ilegal. Cada estado vai poder decidir o que faz. Em 13 estados, por exemplo, já existem leis que são chamadas de automáticas, ou seja, caso a Suprema Corte decida acabar com a Roe versus Wade, esses estados vão automaticamente tornar o aborto ilegal em qualquer caso. Mas para a maioria dos estados, vai ser necessário criar leis que regulamentem esse assunto. Ô Diogo, mas se essa decisão já existia há algum tempo, por que ela mudaria agora? Ótima pergunta, Edu. Bom, segundo esse documento que foi divulgado pelo site Político, os atuais ministros da Suprema Corte americana consideram que a decisão Roe versus Wade é inconstitucional e estaria errada desde o início. Segundo essa nova decisão, que a gente ainda não sabe se vale ou não, a Constituição dos Estados Unidos não protege o direito ao aborto. Então quer dizer que o aborto, nesse momento, é totalmente liberado nos Estados Unidos? Qualquer mulher pode fazer? Olha, não é bem assim. Apesar de existir essa decisão, a tal de Roe versus Wade, cada estado tem a liberdade de criar leis próprias, que dificultam mais ou menos para que as mulheres tenham acesso ao aborto. Estados como o Texas, a Louisiana, o Mississippi e o Alabama, por exemplo, têm uma série de regras. Na prática, é quase impossível conseguir fazer um aborto nesses lugares, a não ser em casos em que a vida da mãe esteja em risco. Mas os estados podem fazer isso mesmo com o aborto sendo legal nos Estados Unidos? Eles podem sim, viu, Edu? Nos Estados Unidos, os estados têm bastante liberdade para criar leis próprias. É um pouco diferente do que é aqui no Brasil, porque as leis federais aqui geralmente são as que mandam no país, digamos assim. Lá nos Estados Unidos, os estados têm poder para decidir várias coisas sozinhos. Eles podem, por exemplo, criar restrições para o aborto, como eu já disse e como eu contei para vocês. Eles também podem decidir qual é a idade legal para as pessoas dirigirem e beberem álcool. E essa disputa pelo aborto, ela é nova nos Estados Unidos? É algo recente? Não, Edu, essa briga é bem antiga. Ela vem desde antes de 73, quando a decisão Roe versus Wade foi tomada. Mas, mesmo depois da Suprema Corte decidir tornar legal o aborto nos Estados Unidos, a briga política continuou. Aliás, a briga não foi só política. Uma matéria de 2015 do jornal New York Times fez uma lista das vezes em que as clínicas de aborto foram atacadas. Entre 1993 e 2015, acredite, morreram 11 pessoas nesses ataques. Gostou da nossa explicação? Deixa aí o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo do Me Explica.